O que acontece com a alma nos primeiros 40 dias após a morte? Será que os espíritos dos que partiram ainda vagam entre nós, sentem nossa presença, nos observam, tentam se comunicar? Ou será que, nesse período crucial, algo muito mais profundo acontece, algo que a maioria das pessoas desconhece? Em diversas tradições espirituais, incluindo a doutrina espírita, há um mistério inquietante sobre o que realmente ocorre com a alma logo após deixar o corpo. Alguns relatos falam de uma espécie de sono espiritual, outros descrevem um processo de adaptação e transição, e há aqueles que afirmam que a alma permanece entre os vivos, acompanhando seus entes queridos, tentando transmitir mensagens e sinais. Mas e se eu te dissesse que existe um padrão, um ciclo oculto que se repete com cada alma, um caminho que todos nós, inevitavelmente, iremos percorrer? Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua visão sobre a vida após a morte. Você já perdeu alguém e sentiu sua presença através de sonhos, sensações ou sinais estranhos? Escreva nos comentários sua experiência, porque eu vou ler e deixar um coraçãozinho para quem compartilhar sua história. E se você quer apoiar esse canal e ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Agora, prepare-se, porque vamos mergulhar nos segredos dos primeiros 40 dias após a morte. O momento da morte não é o fim, mas sim o início de uma jornada misteriosa e cheia de revelações. No exato instante em que o coração para de bater, algo extraordinário acontece. A alma, antes presa ao corpo físico, se vê diante de uma nova realidade, um plano que a maioria das pessoas sequer imagina. Muitas religiões falam sobre o que acontece após a morte, mas na doutrina espírita, os primeiros 40 dias são considerados um período de extrema importância. Esse intervalo não é arbitrário. Ele é repleto de fenômenos espirituais que podem definir o destino da alma em sua nova existência. Mas como essa transição acontece? Será que todos experimentam a mesma jornada, ou cada alma vivencia algo diferente de acordo com sua evolução espiritual? Nos primeiros momentos após a morte, a consciência ainda está ligada ao corpo. Muitos espíritos não percebem que partiram e permanecem vagando em estado de confusão. Eles veem seus familiares chorando, tentam interagir, mas ninguém os ouve, ninguém os responde. Imagine a angústia de tentar falar com seus entes queridos e ser completamente ignorado. Essa fase inicial é chamada de despertar espiritual. Para os mais apegados à matéria, pode ser um momento de desespero. Para os mais evoluídos, é um instante de libertação. Mas nem sempre essa libertação acontece de forma imediata. Há espíritos que ficam presos ao mundo terreno, sentindo as dores e angústias da vida que acabaram de deixar. Segundo os ensinamentos espíritas, esse apego acontece porque a alma ainda carrega vibrações densas, energias acumuladas durante a existência física. Ela pode sentir frio, fome, sede e até dores semelhantes às do corpo que já foi abandonado. Isso acontece porque a mente ainda acredita estar viva no plano material. E o que acontece com aqueles que foram vítimas de mortes violentas ou repentinas? Nesses casos, a transição pode ser ainda mais turbulenta. Espíritos que partiram em acidentes, assassinatos ou suicídios frequentemente entram em um estado de perturbação profunda, revivendo o momento da morte diversas vezes, sem compreender que já não pertencem mais a este mundo. Durante esse período, a prece e a vibração dos entes queridos podem ser determinantes para a alma encontrar o caminho da luz. Por isso, os espíritas acreditam na importância de enviar boas energias aos que partiram, ao invés de alimentar sentimentos de revolta e desespero. A dor dos vivos pode aprisionar a alma, tornando seu processo de elevação ainda mais difícil. E é aqui que entramos na fase mais enigmática dos primeiros 40 dias, a travessia para a nova dimensão. A cada dia que passa, a alma vai se desprendendo do plano material. Se ela já tem consciência de sua nova condição, pode começar a perceber presenças espirituais ao seu redor, familiares desencarnados
e até mesmo espíritos que vêm auxiliar nesse momento de transição aparecem para orientá-la. Mas essa recepção nem sempre é pacífica. Espíritos que levaram uma vida de más ações, que cultivaram ódio, rancor e egoísmo, podem ser atraídos para regiões de sofrimento, conhecidas como umbral. Lá ficam aprisionados em suas próprias vibrações, experimentando um reflexo dos sentimentos que carregaram em vida. Já os espíritos mais elevados sentem uma sensação de leveza e paz. Alguns descrevem a experiência como se estivessem flutuando em um mar de luz, enquanto são conduzidos a colônias espirituais, lugares de aprendizado e preparação para a próxima etapa. Mas será que todos passam por essa experiência? Será que existe uma regra fixa para todas as almas? Ou há exceções, casos que fogem desse padrão? Se você está gostando desse vídeo e quer ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Agora, me conta nos comentários, você já teve alguma experiência espiritual ou sentiu a presença de alguém que já partiu? Vou ler e marcar. Os melhores relatos com um coraçãozinho. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que a alma não perde sua individualidade ao deixar o corpo. Pelo contrário, a consciência se mantém ativa, carregando consigo todas as experiências, aprendizados e também os erros da existência terrena. E Chico Xavier, por meio de suas psicografias, revelou relatos impressionantes de espíritos que descreveram suas primeiras sensações após a morte. Alguns relatavam um sono profundo, uma espécie de entorpecimento, como se estivessem despertando de um longo sonho. Outros, porém, narravam um estado de grande angústia, principalmente aqueles que partiram de forma inesperada ou que não acreditavam na vida após a morte. A doutrina espírita nos ensina que, nos primeiros dias após a desencarnação, a alma pode permanecer próxima dos seus entes queridos, tentando se comunicar, sentindo suas dores e saudades. Essa conexão acontece porque o espírito ainda está ligado ao perispírito, um corpo sutil que carrega as impressões da vida física. Esse vínculo pode ser reconfortante para alguns, mas torturante para outros. Espíritos que desencarnaram, cheios de arrependimentos, podem carregar uma culpa imensa, percebendo tarde demais os erros que cometeram. E é nesse ponto que muitas almas se tornam errantes, vagando sem rumo, presas entre dois mundos. Chico Xavier relatava que, nesses momentos, os amigos espirituais tentam auxiliar a alma a compreender sua nova realidade. No entanto, nem sempre a ajuda é aceita. Espíritos materialistas, que negavam a existência do plano espiritual, frequentemente se recusam a acreditar que morreram. Eles insistem em permanecer em lugares familiares, tentando seguir suas rotinas, sem perceber que não possuem mais um corpo físico. Essa negação pode durar dias, semanas e, em alguns casos, até anos. Tudo depende do nível de consciência e da aceitação da nova condição. Por isso, segundo Kardec, o grau de desapego material e a evolução moral de cada espírito são fatores determinantes para a sua jornada pós-morte. Espíritos mais elevados compreendem rapidamente sua nova condição e seguem adiante, enquanto aqueles ainda presos às ilusões terrenas podem permanecer estagnados, vivendo em um ciclo de confusão e sofrimento. Mas e quanto aos laços de amor? Será que as conexões afetivas permanecem além da morte? Chico Xavier revelou, por meio de inúmeras cartas psicografadas, que o amor transcende a barreira da morte. Muitos espíritos permanecem ao lado dos seus entes queridos, tentando transmitir mensagens de conforto e esperança. Em suas comunicações, descreveram visitas aos lares, a sensação de abraçar seus familiares espiritualmente e até a tentativa de influenciar positivamente suas decisões. Mas, ao mesmo tempo, também alertaram sobre os perigos do apego excessivo. Quando a saudade se transforma em desespero, o espírito pode sentir-se puxado de volta à matéria, dificultando seu avanço no plano espiritual. É por isso que as preces têm um papel fundamental nesse período. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina que a oração sincera,
feita com amor e fé, pode auxiliar a alma desencarnada, ajudando-a a encontrar o caminho da luz. Chico Xavier reforçava essa ideia, dizendo que a prece é como um bálsamo luminoso, que alcança os espíritos em qualquer dimensão. Por isso, os espíritas incentivam a prática da oração, não como uma forma de prender o espírito, mas como um meio de envolvê-lo em vibrações de paz e entendimento. Conforme os dias passam, o espírito começa a sentir uma mudança em sua percepção. O que antes era confuso se torna mais claro. Muitos relatam que começam a enxergar uma luz ao longe, enquanto outros sentem a aproximação de entidades espirituais que vêm guiá-los para um novo caminho. Essa transição pode ser suave e reconfortante para alguns, mas para outros pode ser um verdadeiro confronto com suas próprias ações do passado. E é aqui que entra um dos aspectos mais intrigantes dos primeiros 40 dias, a revisão da vida. A revisão da vida é um dos momentos mais impactantes para a alma nos primeiros 40 dias após a morte. Segundo Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, quando o espírito se liberta do corpo físico, ele passa a enxergar sua trajetória com extrema clareza. Todas as suas ações, pensamentos e intenções são revelados diante de sua consciência, sem distorções, sem desculpas, sem máscaras. É como se uma grande tela se acendesse diante da alma, projetando todos os momentos da sua existência, desde os menores gestos até as grandes decisões. Mas o mais impressionante é que essa revisão não acontece de forma fria ou distante. O espírito não apenas vê o que fez, mas sente na pele as emoções que causou nos outros. Se em vida alguém espalhou amor, conforto e bondade, sentirá esse mesmo calor e gratidão. Mas se feriu, traiu ou prejudicou, experimentará a dor que causou como se estivesse dentro do coração de suas vítimas. Chico Xavier relatou diversos casos de espíritos que, ao passarem por essa experiência, entraram em profundo arrependimento. Muitos desejavam voltar no tempo, corrigir seus erros, pedir perdão, mas já não havia como refazer o passado. O único caminho era a aceitação e o desejo sincero de reparar suas falhas em futuras encarnações. No entanto, nem todos os espíritos aceitam essa revisão de imediato. Alguns tentam fugir da verdade, se recusam a encarar suas sombras, buscando se esconder em zonas espirituais de sofrimento, conhecidas como o umbral. Essa região, amplamente descrita nas obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, é um local de densas vibrações, habitado por espíritos que ainda carregam fortes laços com a matéria e com sentimentos de culpa, ódio e vingança. Muitos desses espíritos permanecem lá por décadas, até que finalmente decidam buscar auxílio e seguir adiante. Mas há aqueles que, ao passarem pela revisão da vida, demonstram arrependimento sincero e aceitam seguir para planos mais elevados. Esses são acolhidos em colônias espirituais, lugares de aprendizado e recuperação. A mais famosa, Nosso Lar, foi amplamente detalhada por André Luiz. Essas colônias são cidades organizadas no plano espiritual, onde os espíritos estudam, trabalham e se preparam para futuras reencarnações. Lá, aprendem sobre as leis divinas, recebem tratamento para suas feridas emocionais e aos poucos vão se desapegando da existência terrena. E você, como lida com a ausência de um ente querido? Já teve sonhos que pareciam mais reais do que a própria vida? Compartilhe nos comentários, porque eu vou ler e deixar um coraçãozinho nos relatos mais impactantes. E se ainda não deixou o like, aproveita agora e se inscreve no canal para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como este. Agora, existe um fenômeno curioso que acontece dentro desse período dos 40 dias: as manifestações espirituais. Muitos espíritos, ao perceberem que não possuem mais um corpo físico, tentam se comunicar de alguma forma. Alguns conseguem influenciar sonhos, outros enviam sinais através de objetos, ruídos ou até mudanças sutis na temperatura do ambiente. Mas há casos ainda mais impressionantes, registrados por médiuns como Chico Xavier, onde os espíritos conseguem transmitir mensagens completas para seus entes queridos. A ciência espírita nos ensina que essas manifestações acontecem porque, nos primeiros dias após a morte,
o espírito ainda mantém uma forte ligação com a matéria. Essa conexão vai enfraquecendo com o tempo, até que ele finalmente se desprende e segue sua jornada. Mas para aqueles que ainda têm assuntos inacabados, que partiram com promessas não cumpridas ou laços muito fortes, essa transição pode demorar um pouco mais. As manifestações espirituais são um fenômeno amplamente estudado pelo Espiritismo. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, explica que os espíritos, especialmente nos primeiros dias após a morte, podem influenciar o plano físico de diversas formas. Eles podem se manifestar por meio de sonhos vívidos, onde transmitem mensagens importantes para seus entes queridos, ou através de sensações repentinas, como arrepios, pressões sutis no ambiente e até mudanças na eletricidade, como luzes, piscando sem explicação. Chico Xavier psicografou centenas de cartas de espíritos que conseguiram, nesse período inicial, enviar sinais para suas famílias, provando que ainda estavam vivos no plano espiritual. Muitos relataram a sensação de angústia ao verem seus entes queridos sofrendo e desejaram confortá-los de alguma forma. Essas mensagens frequentemente vinham carregadas de amor e ensinamentos, mostrando que a vida continua e que o sofrimento dos vivos pode impactar a jornada dos que partiram. Por isso, segundo a doutrina espírita, o luto deve ser vivido com equilíbrio. O desespero pode aprisionar o espírito, mantendo-o ligado à matéria e dificultando sua elevação. Já a resignação e a fé ajudam a alma a seguir seu caminho com mais serenidade. Chico Xavier sempre dizia que a saudade é um amor que ficou. E esse amor, quando transformado em preces sinceras, pode se tornar uma ponte de luz entre os dois mundos. Mas há um momento crucial dentro dos 40 dias. A separação definitiva do espírito em relação ao plano material. Esse é o ponto em que a alma, após cumprir seu período de transição, finalmente se desapega da terra e se direciona para uma nova realidade. Para alguns, esse processo é tranquilo e natural, como um sono leve que se transforma em um despertar sereno em outra dimensão. Para outros, pode ser um momento de luta, onde a alma ainda resiste, apegada às suas memórias e desejos terrenos. Nesse estágio, a assistência dos mentores espirituais é fundamental. Espíritos mais elevados ajudam na transição, guiando as almas para colônias espirituais ou auxiliando aquelas que ainda estão confusas. Allan Kardec explica que cada espírito recebe o auxílio que merece, de acordo com suas ações em vida. Os mais evoluídos são recebidos em esferas de luz, enquanto os que ainda carregam energias densas podem precisar passar por um período de aprendizado antes de se libertarem completamente das influências do mundo físico. Chico Xavier descreveu, em suas cartas, que esse momento pode ser comparado a um trem que parte de uma estação. Há aqueles que embarcam com tranquilidade, sabendo que um novo destino os aguarda, e há aqueles que tentam segurar-se na plataforma, temendo o desconhecido. Mas, independentemente da forma como cada um enfrenta essa transição, uma verdade é certa: ninguém está sozinho. O amparo divino está sempre presente, esperando apenas que o espírito esteja pronto para aceitá-lo. E agora, eu quero saber: você acredita que nossos entes queridos podem nos visitar em sonhos? Já teve alguma experiência assim? Comenta aqui embaixo, e eu vou marcar os relatos mais impactantes com um coraçãozinho. Ah, e se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos como este. Ao longo desses 40 dias, há um momento que pode ser decisivo para o espírito: o encontro com sua verdadeira essência. Após passar pela revisão da vida e começar a se desprender das ilusões materiais, a alma entra em um estado de profunda reflexão. Esse é um período em que os laços espirituais se tornam mais evidentes e o espírito percebe que nunca esteve realmente sozinho. Chico Xavier narrou em diversas psicografias casos de espíritos que foram recebidos por entes queridos que já haviam desencarnado antes deles. Pais reencontrando filhos, irmãos abraçando irmãos e até mesmo amigos de vidas passadas voltando a se reunir. Essas descrições confirmam os ensinamentos de Allan Kardec,
que afirmava que os espíritos que se amam verdadeiramente sempre acabam se reencontrando, pois o amor é um laço eterno que transcende a morte. No entanto, nem todos. Os reencontros são tranquilos. Espíritos que tiveram desavenças ou cometeram injustiças podem ser confrontados com aqueles a quem prejudicaram. Isso não acontece como um castigo, mas como uma oportunidade de aprendizado e reconciliação. Muitos espíritos, ao perceberem o impacto de suas ações, sentem um desejo profundo de se redimir e começam a preparar sua próxima encarnação com o propósito de reparar seus erros. E aqui surge um ponto fundamental dentro da doutrina espírita: a reencarnação. Kardec explica que a vida após a morte não é um destino final, mas sim um intervalo entre uma existência e outra. Durante esse período, a alma aprende, reflete e se prepara para um novo ciclo de crescimento. Espíritos que evoluíram podem escolher experiências mais elevadas, enquanto aqueles que ainda têm pendências retornam para aprender as lições que não assimilaram antes. Muitos dos relatos psicografados por Chico Xavier revelam que, dentro desse período de 40 dias, alguns espíritos já começam a ter vislumbres de sua próxima jornada. Eles podem sentir intuitivamente os desafios que enfrentarão, os laços que irão refazer e até mesmo as dificuldades que precisarão superar para alcançar um estado maior de consciência. Esse planejamento acontece com o auxílio de mentores espirituais, que orientam a alma sobre os melhores caminhos a seguir. Mas o espírito ainda tem uma última escolha: aceitar essa nova fase ou resistir a ela. Alguns, movidos pelo medo ou pelo apego ao passado, podem tentar se prender ao mundo dos vivos, prolongando seu sofrimento. Outros, ao compreenderem que a vida é um ciclo contínuo de aprendizado, seguem adiante com serenidade, prontos para um novo começo. E agora eu quero saber, você acredita na reencarnação? Já teve a sensação de que conhecia alguém de outra vida? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu quero ler suas experiências. E se você ainda não curtiu este vídeo e não se inscreveu no canal, aproveita agora. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos como este. Após os primeiros 40 dias, o espírito finalmente atinge um ponto de transição definitiva. O que isso significa? Significa que, a partir desse momento, sua conexão com o plano físico se enfraquece de forma significativa, permitindo que ele siga seu caminho com mais clareza e propósito. É como se, até então, ele estivesse caminhando entre dois mundos, o material e o espiritual. Mas agora, finalmente, precisa atravessar a ponte para o novo estágio da sua existência. Chico Xavier descreveu esse momento como uma espécie de despertar final. O espírito, após viver todas as fases da transição, aceita plenamente sua nova condição. Se ele foi acolhido em uma colônia espiritual, continuará seus aprendizados e planejamentos para futuras reencarnações. Se, por outro lado, ainda carrega culpas e dificuldades de desapego, poderá passar mais tempo em regiões de aprendizado até estar pronto para evoluir. Dentro da doutrina espírita, esse período de 40 dias também está associado à ideia de renovação. Assim como Jesus, que após sua ressurreição passou 40 dias ainda interagindo com seus discípulos antes de ascender definitivamente, muitos espíritos vivem um processo semelhante. Eles se despedem, se reorganizam espiritualmente e então seguem para um novo ciclo. Mas o que isso significa para nós, que ainda estamos aqui, vivos na matéria? Significa que a morte não é o fim, mas uma passagem. Que aqueles que amamos continuam vivos, ainda que em outra dimensão. Significa que nossas ações em vida têm um impacto direto no que vivenciaremos depois da morte. E, acima de tudo, significa que o amor é a única força capaz de transcender qualquer barreira, qualquer distância, qualquer plano de existência. Então, se você já perdeu alguém querido, saiba que essa pessoa não desapareceu. Ela apenas seguiu adiante, mas seu amor, suas memórias e a conexão que vocês compartilham continuam vivos. E no momento certo vocês irão se reencontrar. E agora eu quero saber, esse vídeo te trouxe um novo olhar sobre a vida e a morte?
Você acredita que nossos entes queridos ainda nos acompanham de alguma forma? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler suas experiências e deixar um coraçãozinho nos relatos mais emocionantes. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo temas profundos e transformadores como este.